Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Daqui quem fala é o Irritator Gamer, só que agora no canal do Caverso. Então, sei lá, pode continuar me chamar de Irritator, mas beleza. Hoje eu estou aqui para gravar o primeiro vídeo longo desse canal, que adivinhem só, é sobre o Godzilla, no caso o Godzilla do Caverso, e eu estarei me referindo a um dos filmes de stop motion que infelizmente se encontram como Lost Media, mas eu ainda tenho as fotos, aquelas que não estão editadas. Então, bem, hoje eu estou aqui para contar um pouco sobre a sua história e o quão poderoso ele é. Então, sem mais enrolações, vamos nessa. Bem, a sua grande estreia foi no filme de stop motion Godzilla 2023. Sim, eu sei que o título não é muito criativo, mas não me julguem, eu realmente não estava com criatividade naquele momento. O filme, infelizmente, se encontra como Lost Media, mas felizmente eu tenho algumas fotos salvas, aquelas que não foram editadas pelo programa Stop Motion Studio. Enfim, o filme não é muito complexo em questão de história, eu basicamente me lembro tudo de cabeça, então eu vou passar a explicar o filme aqui. Lembrando de um pequeno aviso, quando eu for me referir ao Dagon, eu vou estar usando esse desenho do Godzilla aqui, o Kiryu-Goji, e quando for para me referir realmente ao próprio Godzilla, eu vou estar usando o Gira-Goji ou Miri-Goji, tanto faz. Então vou passar a explicar. O filme inicia com uma bela vista da cidade, a qual não especifica nem diz qual é, então vou dizer aqui que é, sei lá, Hong Kong. O Dagon, naquele momento, e nesse filme no geral, estava bem nerfado, ou seja, muito mais fraco do que o comum. Até porque, alguns anos antes, não muitos, ele havia enfrentado o Kaiser Ghidorah, o seu maior inimigo até então. E o Kaiser custou muito para ele. Então faz sentido ele estar nerfado nesse filme. O Dagon tá lá caminhando por Hong Kong e aí aparece a Biollante na sua forma de rosa. O Dagon, vendo que aquilo não tá certo, decide partir para cima. Só que a Biollante utiliza de seus tentáculos com bocas e os seus tentáculos perfurantes para atrasar o Dagon. Aí o Dagon, vendo que essa brincadeira não tá muito legal não, ele decide utilizar-se da sua baforada atômica para acabar com aquilo de uma vez. Só que o que ele não esperava é que a Biollante fosse absorver a baforada, multiplicar o seu poder 20 vezes na forma de uma explosão, a qual levaria a Hong Kong e provavelmente mais um pedaço da Ásia junto. Então, para prevenir que algo desse tipo aconteça, o Dagon se mete na frente da explosão e se sacrifica, morrendo assim no filme. Digite F no chat para o Gold, pois ele merece. E confirmadamente, o Dagon é o pai do Godzilla nesse universo. A mãe a gente não sabe, mas tem-se algumas suspeitas de alguns espécimes de Godzilla que até hoje não sabemos onde é que estão e nem sequer se estão vivos. Bem, após a morte do Dagon, alguns anos se passam e agora estamos em 2023. O filme não especifica quando é que aconteceu a morte do Dagon, então vou dizer que, sei lá, aconteceu em 2015 ou 2014, mas acho que 2015 é melhor. Bom, alguns anos depois os militares ficaram procurando novos espécimes de Godzilla e eles finalmente encontraram o filho do Dagon, que é o Godzilla que vamos acompanhar pelo resto do filme. Então o Godzilla acorda e decide bater o seu rangão atômico. Adivinhe só por quê? Exatamente, os militares plantaram uma usina nuclear bem pequena perto da costa de Hong Kong. E aí o Godzilla vai lá bater o seu rangão atômico. Só que ele encontra a Biollante novamente, na forma de rosa ainda. Mas pera aí, a Biollante não tinha sido explodida no início do filme? Como é que ela voltou de novo? Bom, eu até diria muito simples, mas não é tanto assim. Mas vamos lá. Após a explosão, a Biollante conservou o resto da sua energia numa espécie de semente. Essa semente ficou dura como uma pedra e ficou lá, enterrada no subsolo durante alguns bons anos, até conseguir absorver uma boa quantidade de energia para poder voltar a se reerguer como uma rosa. Na verdade, até não é tão complicado, não é mesmo? Mas bem, o Godzilla começa a meter o sarrafo na Biollante e ele estava até que dominando a luta muito bem.
Só que aí ele começa a apelar para a baforada atômica e também começa a ganhar da Biollante. Aí ela decide que tá de saco cheio e decide apelar para a sua forma final, a forma mais poderosa dela. E aí o Godzilla começa a tomar um pouco de sarrafo e um pouco de porrada, mas ainda assim a luta está equilibrada. Mas os militares, sabendo que o Godzilla não ia tancar a luta por muito tempo e que são muito raros espécimes de Godzilla hoje em dia, então eles decidem enviar o Mecha Godzilla, que sim, eu sei que o Mecha Godzilla Earth não tem o melhor design de Godzilla, principalmente por causa dessa cabeça de inseto aí, mas eu ainda assim gosto bastante do design, então decidi usar ele nesse filme. Bom, os caras mandam o Mecha lutar contra a Biollante e a luta fica equilibrada, os dois estão lá de boa metendo a porrada na Biollante. Só que aí, meu chapa, o Space Godzilla aparece, sim, vindo de absolutamente lugar nenhum. Space aparece, e aí a luta começa a ficar complicada. O Godzilla começa a apanhar muito do Space e o Mecha também começa a apanhar da Biollante. Agora não é 2 contra 1. Mas enfim, o Mecha depois de algum esforço consegue dominar a Biollante e meter ela no chão, e depois o Godzilla, após derrubar o Space, ele consegue meter a baforada atômica e explodir a Biollante de uma vez. Aí só restou Space. E o Godzilla começa a tomar muita porrada do Space junto do Mecha. O Mecha caindo no chão, agora o Godzilla também caindo no chão. O Space estava aproveitando a última oportunidade para dar o Fatality. Só que o Mecha, num ato de sacrifício, não é mesmo? Ele se joga na frente do raio e se explode, só sobrando a cabeça e um bocado do corpo. Então, é agora que entra um pouco de... Eu não sei o que eu tomei antes de fazer esse filme, mas o Godzilla levanta, a nanotecnologia do Mecha reveste o corpo do Godzilla numa espécie de armadura, e depois do Godzilla ficar numa armadura, o poder dele fica ainda mais forte e ele explode o Space. E aí acaba o filme. Final bem da hora. Final bem da hora no geral. Enfim, o filme acaba por aí. Agora vamos contar um pouco mais sobre quão forte é esse Godzilla no geral. Bem, para falar sobre o quão forte é esse Godzilla, nós precisamos falar sobre os seus feitos e declarações ditas sobre ele no filme. Então vamos começar pela primeira declaração, que o Godzilla, nesse filme em específico, estava mais forte que o Dagon, mas temos que nos lembrar que ele estava mais forte do que o Dagon enfraquecido, ou Dagon nerfado. Afinal, o Dagon no seu auge, ele matou a Muto Prime, conseguiu fazer com que a Muto Queen se rendesse e se curvasse a ele, e foi por essa razão a qual ele não a matou, mas o Kaiser Ghidorah fez o trabalho por ele. Mas por falar no Kaiser Ghidorah, ele também matou o Kaiser Ghidorah, e vale ressaltar que o Kaiser Ghidorah é mais forte que o Space Godzilla e que a Biollante, mesmo os dois estando juntos, e confirmadamente ele é um Kaiju Planet Buster. Então, numa luta justa, com o Dagon estando no seu auge de poder, o Godzilla seria facilmente colocado no seu lugar. Então, mesmo o Dagon estando enfraquecido nesse filme, ele ainda assim é um Kaiju bastante forte. Aliás, no início do filme era para ter um Muto Prime, só que eu não falei, porque eu achei que ele tá meio fora de lugar, então vamos substituir por um passarinho que facilmente destruiria uma vila pequena. E o Dagon, no início do filme, matou o Condor, ou o Muto Prime, com extrema facilidade, mesmo estando fraco. Então, mesmo o Dagon estando fraco, ele ainda assim é muito forte, e o Godzilla é mais forte do que ele nesse filme. Então, no mínimo, eu poderia dizer que o Godzilla estaria entre Ilha Grande, país, porque ele conseguiria aguentar a explosão da Biollante, ou até mesmo multicontinental, ou talvez planetário. Mas acho que é um pouco demais para o início da escala, então vamos para os seus feitos concretos.
Bem, não tem muito aonde eu me estender nos feitos dele, então eu vou ser rápido e direto. O primeiro feito dele é ter facilmente subjugado a Biollante na forma de rosa, e mesmo ela ativando a forma final, no início ele passou mal ali para conseguir se recompor, mas quando o Mecha chegou, ele já estava conseguindo dominar a Biollante. Então a Biollante, a mesma Biollante que é nível país, foi subjugada e derrotada, não diria derrotada, mas tombou para um Godzilla inexperiente. Então, até esse momento, a escala concisa para esse Godzilla é país. Agora, quando o Space chegou, aí que a batalha começa a ficar interessante. Por mais que o Godzilla tenha apanhado e o Mecha também, ele conseguiu bater de frente com o Space assim que ele finalmente conseguiu se recompor depois de tombar. E aí ele conseguiu rivalizar mais com o Space, por mais que se o Space quisesse, conseguisse, ele teria matado o Godzilla, porque o Godzilla na forma base não conseguiria matar o Space. No máximo tombar ele, derrotar ele por alguns minutos ali, mas o Space voltaria porque ele basicamente tem estamina infinita, igual a Era Heisei. E podemos também dizer que esse Space aqui é sim o mesmo Space da Era Heisei, ou pelo menos tem as mesmas habilidades. Sobre a origem, eu adotei a origem dele ter vindo de um buraco negro, com a Mothra carregando as células dele, ou melhor, as células do Dagon. Então sim, esse Space Godzilla tem o mesmo DNA que o Dagon, o que já torna ele bastante superior fisicamente ao Godzilla. E lembrando que é um Dagon adulto, não um Dagon juvenil, por exemplo. Enfim, então vamos colocar ele aqui como continental, no mínimo, por ele ter tancado o Space. Agora, com o boost da armadura, ele seria universal. E talvez ele seria galáxia ou planetário sistema solar, mesmo sem o boost da armadura. Mas vou colocar ele com o boost porque foi com essa forma que ele conseguiu matar o Space. Então, a escala final do Godzilla estaria entre país, eu diria sistema solar, e no final universal. Enfim, sobre os outros atributos dele, velocidade. Em terra ele não é um kaiju muito rápido, na água ele já atinge velocidades maiores. Sobre a sua inteligência, ele é capaz de cooperar com o Mechagodzilla para conseguir derrotar um inimigo maior, então ele não é burro. No mais, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do primeiro vídeo longo desse canal. Eu prometo tentar postar mais vídeos. Eu só não posso garantir porque sustentar dois canais não é fácil. Enfim, no geral, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like e se inscreverem no canal, caso alguma pessoa nova tenha entrado aqui. Enfim, compartilhe com seus amigos se puder. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e fui!